Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, aí sejam bem-vindos para que a gente dê a continuidade necessária ao estudo do livro dos médiuns. Conforme aquilo que a gente já havia estabelecido, nós estamos estudando esse livro por blocos, e o bloco no qual a gente se encontra e que vai se encerrar hoje é aquele atinente à mediunidade de efeitos físicos. Durante aí algumas semanas abordamos muita coisa relacionada a essa mediunidade. E a partir da semana que vem, já falaremos da mediunidade de efeitos intelectuais. Aquela que é a mais disseminada, a mais utilizada, começando semana que vem pela psicografia. Mas hoje vamos abordar, de modo bastante sucinto, 2 capítulos do Livro dos Médiuns. Capítulo 11, capítulo 12, que fala a respeito de modalidades da mediunidade de efeito físico que não são tão utilizadas assim nos dias de hoje. Na própria época de Kardec, eram relativamente muito utilizadas, principalmente no início dos fenômenos que levaram Kardec à codificação da doutrina, se bem que, após um certo tempo, quando a doutrina já estava mais ou menos consolidada e Kardec ainda se encontrava encarnado, muitas dessas metodologias de comunicação com o plano espiritual começaram a cair em desuso, né, por serem, vamos dizer assim, desnecessárias para comunicações mais longas. E é o que a gente vai ver hoje aqui. Nós vamos ver os capítulos 11 e 12, o capítulo 11 intitulado Sematologia e Tipitologia, que são duas modalidades de mediunidade de efeitos físicos, que, conforme eu disse, era muito utilizado na época de Kardec, hoje em dia nem tanto mais. Primeiro, começamos por definições, a fim de que a gente entenda bem aquilo que a gente está abordando. A primeira modalidade aqui é chamada tipitologia. Por definição, são aquelas comunicações que são obtidas por meio de pancadas. Pancadas aonde, Daniel? Pancadas nos objetos. Pancadas na parede, pancadas nos móveis e, durante a codificação da doutrina dos espíritos, o móvel mais utilizado era a mesa. Quem assistiu o filme Allan Kardec sabe daquilo que eu estou falando, né? As primeiras reuniões mediúnicas, mais assim, utilizadas pelo codificador da doutrina, foram aquelas reuniões de efeitos físicos, em que a mesa era o objeto mais utilizado. E os desencarnados se comunicavam com os encarnados através de pancadas na mesa. Era a chamada tipitologia. Enquanto que a sematologia é a linguagem dos sinais. A sematologia são aquelas comunicações obtidas através de mímicas. Mímicas? É, mais ou menos isso aí mesmo. Como assim mímica, como assim sinal? Através dos objetos utilizados pela comunicação, durante a comunicação, notadamente aí a mesinha, os espíritos, eles davam mostras aos encarnados dos seus sentimentos, dos sentimentos que eles, espíritos, estavam imbuídos. Como assim? Quando a mesa, ela apresentava uma brusquidão nos movimentos, movimentos muito bruscos, isso dava a entender que o espírito ali estava possuído por um certo grau de animosidade, agressividade, violência. Ele não falava nada através da mesa, mas só pelo movimento de brusquidão da mesa, já dava a entender que o espírito estava ali mais ou menos raivoso. Quando a mesa, através dos seus pés, dava repetidas pancadas no chão, podia-se deduzir que o espírito estava impaciente. Assim como a gente faz, né? Quando a gente está impaciente com alguma coisa, a gente bate o pé. É uma linguagem por sinais. Quando o espírito era imbuído vamos dizer assim, de um estado assim mais tranquilo, mais elevado, mais gentil, a mesa se inclinava, tanto no início das comunicações quanto no final das comunicações.
Assim como uma pessoa gentil, ela se inclina, ela cumprimenta os outros fazendo esse tipo de gesto. Ou, até mesmo, quando ela queria se dirigir a um assistente, a um experimentador que estava fazendo parte da reunião, a mesa ia até ele, testemunhando ou a sua afeição ou a sua antipatia. Quando a gente analisa tudo isso daí, pode parecer uma coisa meio absurda, né? Que história é essa da mesa se movimentar, da mesa dar a entender os sentimentos dos quais o espírito estava imbuído? É porque nos dias de hoje, isso não se faz com regularidade. As comunicações obtidas através da tipologia e da sematologia, como eu disse, caíram em desuso. Porque hoje é muito mais fácil e muito mais rápido o desencarnado se comunicar conosco através de uma psicofonia, em que ele conversa com os outros, assim como nós estamos conversando aqui. Ou através da psicografia, a utilização da escrita. Muito mais fácil de se comunicar dessa maneira, ao invés da mesa dando pancadas ou da mesa fazendo mímicas, mas era o que acontecia em meados do século XIX. Fenômenos esses que se espalharam pela Europa como um todo, muito comuns também na América do Norte. Até mesmo aqui no Brasil, na época, meados do século XIX, houve muitas reuniões aí em que os indivíduos se reuniam ao redor da mesa e a mesa se comunicava. Na verdade, não era a mesa que se comunicava. A mesa nada mais era do que um instrumento que os desencarnados se utilizavam para entrar em contato conosco. Até aqui, a respeito dessas duas definições, tipologia, sematologia, alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Fala, Lafayette. Existia, tanto da psicofonia quanto da psicografia. Mas eles foram percebendo que essas eram muito mais fortes e muito mais tranquilas e muito mais rápidas no processo de comunicação do que essas de efeito físico. Mas era necessário primeiro, Lafayette, chamar a atenção do povo. E como que se chamou a atenção do povo? Através das mesas que giravam, das mesas que se movimentavam sozinhas, das mesas que davam respostas a perguntas e que faziam longas dissertações. Era um fenômeno que chamou muita atenção, que atraiu a atenção de muita gente, de muitos cientistas, de muitos religiosos, de muitos pesquisadores. Era necessário primeiro ferir os sentidos. Foi mais significativo, principalmente no comecinho da codificação. Depois, quando a doutrina já estava bem embasada, com o Livro dos Espíritos, com o próprio Livro dos Médiuns, essas comunicações foram sendo deixadas de lado pela rapidez da psicografia, pela rapidez da psicofonia. No próprio Livro dos Médiuns, aqui, Kardec já começa a falar isso, que são comunicações que já estavam caindo em desuso. Isso no próprio Livro dos Médiuns já começa a falar. Nos dias de hoje, isso ainda acontece? Claro que pode acontecer. Os fenômenos das pancadas, dos sons provenientes do plano espiritual, só que são coisas mais raras. A própria brincadeira do copo, que muita gente aí fez e muita gente aí já travou contato ou buscou saber, nada mais era do que, e é, um fenômeno de efeitos físicos, em que o desencarnado se comunica com os encarnados utilizando ali o copo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí. Então, tipologia é pancada e a sematologia é a mímica, são sinais que os objetos davam e que mostravam o estado de espírito do espírito comunicante. Falando da tipologia agora, Kardec coloca aqui que ela podia ser de duas formas. A primeira, a chamada tipologia por meio de básculo. Como assim? Por meio de básculo. A mesinha, ela se inclinava de um dos lados e depois se soltava e dava assim a pancada. Imagina você pegar uma mesa pequena, você erguer ela de um lado e depois soltar. Ela bate com os 2 pés depois no chão. Ou se fosse uma mesinha com 3 pés, você erguia a mesinha assim em 2 pés e soltando, o pé bate no chão. Só que, em verdade, quem fazia isso não era o encarnado. Quem fazia isso era o desencarnado. E assim as primeiras comunicações aconteciam, dessa forma. De início, as pessoas imaginavam somente um modo de comunicação. Uma pancada para sim e 2 pancadas para não.
ou vice-versa, de acordo com aquilo que era estabelecido. Por aí vocês percebam a dificuldade inicial. Os indivíduos só podiam fazer perguntas cujas respostas eram ou sim ou não. Então não dava para você, fazer muita coisa. Caso você perguntasse assim, o que você deseja? Para o desencarnado, não tem como ele falar sim ou não, fica sem sentido. Você precisava falar, você deseja uma prece? Você deseja ajuda? Você deseja dar alguma comunicação? Você deseja manifestar a sua presença para alguém aqui? Então era um negócio muito limitado. Ao ponto que depois de um certo tempo, pouco tempo depois, começaram já a imaginar uma coisa diferente. A questão do número de pancadas de acordo com as letras do alfabeto. Uma pancada era a letra A, 2 pancadas era a letra B, 3 pancadas a letra C e por aí vai. Vocês já imaginaram a dificuldade disso? Nossa, para chegar na letra Z. E era justamente essa a dificuldade. Fala. Desculpa interromper, mas eu lembro que é a importância. Então você diz assim sobre desenvolvimento tecnológico espiritual. Você está falando da gente passar de pancadas para escrita. E mesmo na pancada, a gente criou uma nova linguagem através das pancadas. Se comunicar no alfabeto. Pode parecer nada, mas isso daí a gente está falando de código Morse. A linguagem utilizada para o rádio, teóricos, comunicações transcontinentais. Então você está falando de tecnologia espiritual? Na verdade, não é uma tecnologia espiritual aqui. Na verdade, era um modo como os encarnados na época tinham para se comunicar com os desencarnados. Era um modo que os próprios desencarnados encontraram, como eu falei para o Lafayette, para ferir o sentido dos encarnados. É como se eles estivessem falando aqui, nós estamos aqui, nós existimos, somos uma inteligência que não possui momentaneamente o corpo físico. Nada mais, nada menos a respeito, além disso daí. A tecnologia humana da época. Hoje em dia, existe a transcomunicação instrumental, em que os próprios desencarnados, eles mostram a sua presença no computador, nos gravadores. Se vocês entrarem na internet e digitar lá transcomunicação instrumental, nós vamos ver estudos seríssimos aqui no Brasil e na Europa, inclusive muita gente do próprio Vaticano estudando com afinco, de espíritos que manifestam sua presença em gravadores, na televisão, e até em computador. Quer dizer, eles estão desenvolvendo a tecnologia deles lá? Não, nós que estamos aprimorando aqui. E eles aproveitam o nosso aprimoramento aqui para aprimorar o processo de comunicação. É mais ou menos essa a ideia das coisas que estão acontecendo por aí. Vai chegar um momento até que talvez nós tenhamos na própria casa um aparelhinho semelhante à televisão, em que através dele a gente consiga acessar o plano espiritual e conversar com aqueles que já desencarnaram. Mais ou menos nessa época o médium vai se tornar um sujeito meio que obsoleto, Fala. Teoricamente existe um aparelhinho, só qual a acuracidade do tal do Spirit Box? É mais ou menos isso. É uma tecnologia que foi inventada, que foi concebida aqui na Terra, a fim de que os desencarnados pudessem atuar naquele aparelho e se mostrarem presentes. Nada mais, nada menos do que isso daí. Agora, a precisão do negócio e o grau de veracidade depende, obviamente, de muita análise, de muita observação, a fim de que você elimine todas as possibilidades de, vamos dizer assim, alguma onda de rádio que esteja entrando aí, que seja de proveniência humana, algo desse tipo, para que fique realmente constatado que aquela comunicação vem do plano espiritual. André Luiz narra. André Luiz, por exemplo, quando ele vai em Nosso Lar, então quando ele passa para a gente a informação de como eram as preces que o governador fazia no finalzinho das tardes, os cidadãos de Nosso Lar, eles ligavam a televisão. E aparecia ali, inclusive aparecia a paisagem e outras paisagens embutidas naquela
tela, que é a tecnologia que nós temos hoje, que é da tela em tela, picture in picture. Quer dizer, em nosso lar, da década de 40, já existia uma tecnologia que nós só estamos tendo acesso agora. Né? Lá em nosso lar André Luiz fala que todos os habitantes tinham um aparelho pessoal de comunicação. Isso na década de 40, ninguém podia imaginar o que era isso. Hoje todo mundo tem esse aparelho pessoal de comunicação no bolso, que é o celular. Não é? Quer dizer, a tecnologia do plano espiritual está muito à frente da nossa tecnologia. É de lá que a gente vem. Né? Então, o nosso planeta aqui, material, nada mais é do que uma cópia imperfeita do plano espiritual. Na década de 40, em nosso lar, já existia o aeróbus, que é aquele aparelho, né, de transporte no ar, dispensando rodas. E isso daí, nós já estamos aí, chegando nessa tecnologia, com experiências aí com trens de ultra velocidade, que anda 450 km por hora, em que ele não toca os trilhos, ou seja, no ar, usando magnetismo, né? Algo semelhante a eletromagnetismo. Vai chegar um momento que a nossa tecnologia vai se aprimorar tanto em que o aeróbus vai ser uma realidade aqui na Terra. Quando a gente estuda com bastante cuidado a obra de André Luiz, a gente percebe a quantidade de equipamentos, de instrumentos tecnológicos que existem do lado de lá e que não existem aqui. Lá existe, por exemplo, o psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho que decifra a aura da pessoa e que dá, inclusive, faz uma leitura total de quem aquela pessoa é, de todas as possibilidades daquela pessoa, inclusive em termos de mediunidade. Segundo o mentor Alexandre ou Aulus, aí eu já não sei, quando ele mostra o aparelhinho para o André Luiz, ele fala o seguinte, no futuro esse aparelho vai ser inventado lá na Terra. Vai encarnar alguém com essa missão de inventar o psicoscópio lá na Terra. Né? E é o que está acontecendo aí nos dias de hoje. A nossa tecnologia está se aprimorando cada vez mais. De onde que vem esse pessoal? De onde que veio o Steve Jobs, por exemplo, que fundou a Apple? Veio de onde? Do plano espiritual. Veio justamente com essa missão de difundir aqui, de aprimorar o campo tecnológico aqui do planeta. E a gente já percebe que a mesa era um instrumento de comunicação. Na época eles não tinham telefone celular, na época eles não tinham computador, imagina só. Tinha que ser a mesa mesmo, para poder ferir os sentidos da pessoa. Bom, então, voltando aqui. Já pensaram? Você recebeu uma comunicação, uma pancada é A, 2 pancadas é B, 3 pancadas é C, até chegar no Z. Nossa, no W. Aí assim, você chegava no V, aí você tinha que voltar tudo de novo. Demoradíssimo, lento, mas Kardec fala que na época dele, teve gente com paciência de obter páginas e páginas de comunicação dessa maneira. Né? Algo semelhante a isso daí. Aí depois, o negócio foi se aprimorando. Alguém teve a felicidade da seguinte ideia. Olha, gente, vamos pegar um alfabeto, colocar o alfabeto aqui na mesa, né? A, B, C, D, inclusive números, inclusive a palavra sim, a palavra não. E ao invés de uma pancada, 2 pancadas, 3 pancadas, a gente vai mostrando as letras. Quando o espírito, a gente chegasse naquela letra que o espírito desejasse, uma pancada acontecia. Vamos supor que o espírito quisesse a letra C. Você mostra A, tudo quieto. Mostra B, tudo quieto. Mostrou a C, pum, aconteceu uma pancada. A mesinha levantava de um pé e pum. Já imaginaram como é que devia ser? Devia ser esquisito, né? Aí o sujeito que estava do lado lá, o secretário, escrevia a letra C. Aí tinha que voltar tudo de novo. Letra A, letra B. Aí chegava lá na letra I, a mesinha, pum, dava pancada. Aí o secretário do lado escrevia a letra I. Tinha que começar tudo de novo. Era mais rápido que o anterior, mas mesmo assim, haja paciência. Já imaginaram? A lentidão das comunicações, pela madrugada. E na época de Kardec, o que teve de Padre Quevedo na época de Kardec? O que esse homem sofreu de perseguição, meu amigo? Não está escrito. Mostra. Nossa Senhora. Extremamente perseguido, né? Engraçado que ele, na perseguição, ele conseguiu unir os 2 opostos, né?
ele conseguiu unir os cientistas que eram ateus e os religiosos dogmáticos. Os dois unidos juntos contra o espiritismo. E ele venceu. Certinho? Bom, essa daí era a tipologia utilizando aí o básculo, né? Era a primeira forma, como eu disse para vocês. A segunda forma de tipologia não acontecia da mesinha se levantar e deixar o pé cair, de modo algum. A pancada acontecia na substância da mesa. Então a mesa estalava, né? Os chamados sons provenientes do plano espiritual. Era muito mais rápido. Ao invés de você esperar a mesinha levantar de um pé e se jogar no outro para formar o som se formava na intimidade da madeira. Era uma forma mais rápida de comunicação, em que você também podia lançar a mão dos alfabetos ali, mas mesmo assim, bem mais lento do que uma psicografia. Porque na psicografia, o médium pega o lápis, pega a caneta e vai escrevendo. E hoje em dia tem médium aí, que é psicógrafo, que deixa a caneta e o lápis do lado, já digita no computador. Há médios que já estão fazendo, estão utilizando a tecnologia atual, a fim de que se faça justamente a comunicação do plano espiritual aqui na Terra. Não precisa nem da caneta nem do lápis mais, você digita. Usa o teclado ali do computador, né? Quais são, então, as vantagens da tipologia? Como fenômeno fantástico, você prova a independência daquela comunicação ali do pensamento do médium. Porque, por exemplo, se o médium pega uma caneta e começa a psicografar, você pensa assim, poxa, será que aquela comunicação é dele mesmo? De um desencarnado mesmo? Ou será que não é nada da cabeça do médium? Será que não pode ser uma comunicação anímica, que é proveniente do próprio médium? Será que não é uma fraude, a pessoa está fingindo ali que está psicografando? Ou será que é realmente alguém do plano espiritual que está ali? Né? Há maneiras de você descobrir. No livro aqui nós vamos descobrir isso daí. Mas com relação à tipologia, não tem como. Às vezes, médiuns de reduzido grau de cultura e até mesmo de intelecto obtinham através da mesa comunicações de alto teor filosófico. A prova cabal de que aquela comunicação não tem nada a ver com o médium. Essa é uma das grandes vantagens, né? E as desvantagens a gente já viu quais são, né? Muito lento, muito trabalhoso. Por isso que nos dias de hoje isso daí não é utilizado. Só para o pessoal fazer a famigerada brincadeira do copo, né? Eu lembro na época que eu era criança, as crianças até falavam, não podia até falar, nem falar muito alto, né? Você sempre sabia de alguém que em casa fazia a brincadeira do copo. E normalmente se reunia de noite, beirando a meia-noite, né? Que é o horário que os espíritos se comunicavam. E às vezes tinha ali realmente um médio de efeitos físicos. Mas, em virtude do caráter daqueles que se reuniam para fazer a brincadeira do copo, que era só curiosidade, só diversão, que tipo de espírito que se comunicava? Espíritos brincalhões. E o que os espíritos brincalhões costumam fazer numa situação dessa? Enganar, né? Botar medo nos outros. E eles se riem disso. Assim como tem gente que gosta de pregar peça nos outros encarnado, esse sujeito, quando desencarna, ele permanece com esse tipo de pensamento, gostar de pregar peça nos outros. Então, o pessoal lá se reunia para fazer a brincadeira do copo, né? Quem está aí? Aí o copo se movimentava. O diabo, nossa, né? Aí aparecia, o que vai acontecer? Amanhã, o copo movimentava, um de vocês vai morrer. Nossa Senhora, ninguém dormia naquela noite. Quer dizer, e o espírito, que era o responsável por aquilo, se você pudesse ver, estava rindo, né? De deitar no chão, de rolar, de rir. Espíritos brincalhões, né? Verdadeiros palhaços do mundo espiritual. Agora, se a reunião acontecesse com objetivo sério, outra era a qualidade do espírito que se comunicava. Não sei se vocês sabem, mas a esposa do Monteiro Lobato, a dona Purezinha, ela era médium de efeitos físicos e se utilizava do copo. Comunicações de bom nível, de alto teor ali, foram obtidas usando o copo. Então, na verdade, não é um instrumento que
mostra que é o espírito inferior ou superior. Nada disso. O que mostra a superioridade do espírito é aquilo que está sendo escrito ali. É a mensagem que é passada. Elevada ou baixa, por ali você vê o caráter do espírito. Agora, se vem através de um copo, se vem através da mesa, ou se vem através da psicografia, não interessa. Temos que analisar sempre a mensagem. Sobre isso daqui, tipologia, sematologia, já encerramos o capítulo 11. Alguém quer fazer alguma observação? Perguntas? Pode falar. Nesse caso do copo, por exemplo, sem médium efetivo, não há possibilidade. Por quê? Porque para o desencarnado agir na matéria, há necessidade da presença de um médium de efeitos físicos. Qual é a característica do médium de efeitos físicos? Liberar ectoplasma. Ah, dá para ver o ectoplasma saindo? Normalmente o ectoplasma é invisível. Nas reuniões das mesas girantes, não se observava o ectoplasma. O ectoplasma, no seu estado, em boa parte, ele é invisível. Em algumas situações, ele fica visível, né? O desencarnado pega o ectoplasma do médium, mistura com a sua própria energia dele, espírito, e joga aquela mistura no objeto que ele quer movimentar. É isso que ele faz. E na linguagem de Kardec, o objeto fica animalizado. O que significa animalizado? Ele fica predisposto a sofrer a influência do desencarnado, através da mente do desencarnado. Basicamente, é essa a mecânica do processo todo. Se não houver ectoplasma, não tem como o desencarnado agir na matéria. Não tem jeito. Não tem como ele se movimentar. Quer dizer que não é que a mesa fique inteligente. Não é que a mesa vire um espírito. Não é que o espírito possui a mesa, né? Nada disso. É simplesmente uma questão energética. Kardec até fala aqui, vamos supor que aqui tivesse uma estátua, né? E um espírito tirasse o ectoplasma aí do povo, jogasse esse ectoplasma na estátua, misturasse a sua própria energia com aquele ectoplasma ali, a estátua podia caminhar, podia se movimentar, né? E isso daí a gente tem provas, inclusive na história da humanidade, de fatos que aconteciam na intimidade dos templos sagrados, em que as estátuas falavam, em que as estátuas davam comunicação. E quando a gente vê isso nos dias de hoje, pensa, poxa, bobagem isso daí, superstição. Não, existe um porquê, uma base lógica de fenômenos como esse acontecerem. Mas tem que ter necessidade, sim, do ectoplasma. Senão, o pessoal vai fazer a brincadeira do copo, não tiver um médio efeito físico lá, esquece. Vai ficar a noite inteira lá com o dedinho no copo, não vai acontecer rigorosamente nada, né? Sem contar que todos esses fenômenos, tipologia, sematologia, todos eles também se prestam à imitação. A gente que se faz passar por desencarnado, a fim de quê? Ganhar alguma coisa, a fim de chamar a atenção para si próprio, como se fosse um lisonjeio para o seu amor próprio, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Não é porque, de repente, na sua casa começou a instalar as coisas que tem um espírito querendo comunicar. Quase sempre não é isso. É o estalo normal da madeira, num dia de calor, né? Pode ser algum inseto, pode ser algum pequeno animal que entrou na tua casa, né? Pode ser alguém querendo pregar uma peça em você. Quer dizer, tudo isso tem que ser averiguado. Lembro o caso contado de uma reunião mediúnica em que as pessoas estavam sentadas à mesas, todas concentradinhas, era muito calor, as janelas estavam abertas. E lá pelas tantas da reunião, uma barata entrou voando pela janela e pousou nas costas de uma moça. Aí a moça começou... Aí o doutrinador, seja bem-vindo, meu irmão. Aí a moça, não, pode ficar tranquilo. Você vai ser recebido aqui em paz, com respeito. Uma barata. Você não é uma barata, meu irmão. Você é um ser humano. Aí a moça levantou. Quer dizer, para tudo a gente tem que ter cautela, cuidado e observação. Ainda mais nesses fenômenos de efeito físico. Nos dias de hoje,
com a tecnologia atual ainda, nossa, cuidados redobrados. Porque muita gente é esperta em passar a perna. E gosta, né? E às vezes consegue. Esse foi o capítulo 11. Vamos passar para o capítulo 12, que aí encerra a questão dos fenômenos de efeito físico. Pneumatografia e pneumatofonia. Pneumo aqui, ó, significa ar. Só que aqui o sentido é outro, espírito. Grafos aqui significa escrita. Então, por definição, o que é uma pneumatografia? É uma escrita obtida diretamente do desencarnado. O desencarnado, ele não lança a mão de um médium para escrever, isso é psicografia. Na pneumatografia, palavras e frases aparecem nas folhas em branco. Já de início, Kardec já fala que é um fenômeno que a primeira ideia que o pessoal teve foi a seguinte: embuste, fraude. Na época de Kardec já existiam as chamadas tintas invisíveis. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Aquela tinta que você escreve e de repente ela apaga. Aí você olha assim na folha, a folha está em branco. Aí depois de um certo tempo de reação química, a escrita volta a aparecer. Muita gente enganou muita gente desse jeito? Sim. Muita gente se quis passar por algum espírito escrevendo? Aham. Mas tem como se tomar precauções? Claro que sim. Imagina você, que você faz parte de uma reunião mediúnica em que acontece a pneumatografia. Um dos ótimos jeitos de você não ser enganado, você traz para a reunião uma folha da sua casa. Uma folha que você sabe que é branca, né? Ou você compra na papelaria um pacote de folha de papel sulfite, abre na reunião, na frente de todo mundo, pega uma folha, todo mundo pode assinar aquela folha, dar aquela rubrica lá, para se assegurar de que realmente o próprio espírito que escreveu ali. Era algo muito simples. Eles pegavam essa folha em branco, às vezes colocavam entre duas pedras de ardósia, depois perceberam que isso daí era desnecessário, podia colocar em qualquer lugar, dentro de um livro, fechar numa gaveta, em cima da mesa, e ao cabo de alguns minutos, eles pegavam a folha e algumas palavras estavam escritas lá. Kardec fala que era muito raro obter comunicações longas. Eram mais comuns comunicações curtas, ou pequenas palavras, ou letras, inclusive em outras línguas. Acreditava-se também que era necessário colocar um lápis junto, porque pensava-se que o espírito pegava o lápis e escrevia. Depois perceberam que não era necessário o lápis, que o próprio espírito fabricava a tinta necessária, ou o grafite necessário, para a letra ser formada. Quando a gente viu a questão da tabaqueira, há umas 2 ou 3 sextas-feiras, nós vimos isso daí. Que o desencarnado ele pode, utilizando o ectoplasma do médium, plasmar tintas, plasmar objetos e materializar. Ele consegue fazer isso. Kardec fala que é um fenômeno excepcional, dos mais belos, mas também dos mais raros de ser obtido. E não é um privilégio dos tempos atuais. Porque assim como a mediunidade é uma característica do ser humano, ela sempre existiu em todas as épocas, em todas as civilizações. Então, há provas de que essa pneumatografia já aconteceu ao longo da história. Existe um fato, inclusive, que é o mais conhecido no meio cristão, que é quando Moisés recebe as tábuas da lei. Segundo consta lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, Moisés sobe no alto do monte, fica lá um certo tempo e desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Segundo ele, Deus escreveu aquilo ali com fogo. É uma modalidade da pneumatografia, chamada pirografia, que é escrita com fogo. Quer dizer, é um fenômeno dessa época. Tem um outro fenômeno na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5.
Só um segundinho. A festa que aconteceu no palácio do rei Baltazar. O rei Baltazar decidiu dar uma festança. Convidou lá 1000 convidados, né? 1000 nobres. Todos bebendo, tal, comida boa, música, tal. Lá pelas tantas, todo mundo viu, atrás do rei, atrás do candeeiro, na parede, surgirem 2 mãos. E essas 2 mãos escreveram 3 palavras na parede. O que é isso? Pneumatografia. Já ouviram falar do Museu das Almas do Purgatório? Alguém aqui já ouviu falar? Lá no Vaticano. Muito bem. Na verdade, o nome original era Museu Cristão de Além Túmulo. Depois mudou para Museu das Almas do Purgatório. Nada mais é do que um museu realmente com várias peças que foram obtidas em vários países da Europa, em alguns outros lugares, que comprovam a comunicação dos chamados mortos com os vivos. Esse museu ele foi criado no comecinho do século XX, era aberto à exposição pública, né? E em muitas peças ali, a pirografia, ou seja, a escrita com fogo, em batinas de padres, né? Em vestes de freiras, palavras, frases curtas, é chamado Museu das Almas do Purgatório. Mas o pessoal começou a frequentar lá, e muitos começaram a surgir com um boato de que era satanismo, é o diabo, né? E a igreja começou a ficar meio preocupada com isso, ela fechou a visitação pública, né? Mas, ainda nos dias de hoje, esse museu está lá, comprova a interferência dos desencarnados aqui no mundo dos vivos. Só o alto clero, né? Tem até uma reportagem no Fantástico, você consegue, se você entrar no YouTube, digita lá, Museu das Almas do Purgatório. Lá tem a reportagem, uns 20 anos atrás. O repórter que fez essa matéria no Fantástico é o Boris Nunes. Tem um vídeo no YouTube que ele conta toda a história. Ele teve dá todo um jeito para conseguir acessar. Olha que coisa, hein? Não sabia que era o Clóvis Nunes, não. Está lá no YouTube, basta acessar lá. Fala. Sim, eles falam o seguinte, que o alto do morro se encheu de fumo, né, de fogo e de explosões, né, de trovoadas, tanto que o povo ficou lá embaixo, né, ninguém se atreveu a subir. Moisés que subiu lá e de lá ele obteve as tábuas da lei, escrita com fogo, ou seja, escrita direta, pneumatografia. Isso daí está nas páginas da Bíblia, né, e obviamente em outros livros sagrados deve ter coisa semelhante. Sim. Um espírito superior, exatamente. Se utilizando da mediunidade de efeitos físicos de Moisés, que era um excelente médium de efeitos físicos, ele e Arão, o irmão dele, ótimos médiuns de efeitos físicos. Utilizando desse ectoplasma, o espírito pôde plasmar a escrita ali na pedra. E, obviamente, tudo aquilo que era superior naquela época era taxado de Deus, né? E, obviamente, aquilo ali foi o quê? Um espírito de ordem superior que, agindo com o ectoplasma do Moisés, pôde escrever ali nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Fala. Então, nós temos que Moisés é o nosso primeiro médium da história da humanidade? Não, de modo algum. Né? Se a gente for ver, a mediunidade é antiga quanto a própria humanidade. Então, desde que o primeiro homem das cavernas vislumbrou a imagem de um antepassado morto ali, aquilo ali já era mediunidade. Podemos dizer que nas páginas da Bíblia, né, nas páginas do Antigo Testamento, Moisés foi um dos primeiros. Não tenhamos dúvida a respeito disso aí, não. Foi um grande médium. Na verdade, na Bíblia, toda vez que você lê a palavra profeta, você pode substituir tranquilamente por médium, que é a mesma coisa. Fala. Então, se a gente for levar em consideração a história de Adão e Eva, né, como tendo acontecido, a personagem Adão ouvia a voz de Deus,
pneumatofonia, que é quando o Espírito fala diretamente para a pessoa. Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui. Ó. Bom, para obter essa pneumatografia, precisa de algum lugar especial? Não. Pode obter em qualquer local, desde que algumas condições sejam requeridas. Primeiro, o sujeito tem que ser médio de efeito físico. Tem que doar ectoplasma. Segundo, as suas intenções para aquilo ali. Quais são? Né? E terceiro, recolhimento. O indivíduo cessar de se comunicar com o mundo exterior, voltar para si mesmo e entrar naquele estado de profunda concentração. São os três itens aí necessários para que tal coisa possa ser obtida. Pneumatografia. E, parecido com a pneumatografia, conforme a gente falou agora há pouquinho aí, pneumatofonia. É o fenômeno da voz direta, em que os desencarnados, eles se fazem ouvir independente do indivíduo ser médium. Quer dizer, se houver o fenômeno de voz direta aqui, todo mundo aqui vai ouvir, sendo médium ou não, diferente da mediunidade de clara audiência. Se eu for, por exemplo, um médium claro e audiente, o espírito pode estar aqui falando comigo, eu posso ouvir a voz dele na minha cabeça, posso ouvir a voz dele como se ele estivesse do meu lado, articulando os sons, mas ninguém aqui vai ouvir. Agora, na voz direta, todo mundo ouve. E a gente vê isso daí também nas páginas dos livros sagrados. Né? Moisés conversava com Deus diretamente, não era assim? Não é assim que está lá nas páginas do Antigo Testamento? A gente sabe que não é Deus. Nós sabemos que é um espírito de elevada condição. Provavelmente o mentor espiritual de Moisés. Se bobear, o próprio Jesus. Se bobear, o próprio Jesus. Porque Moisés veio desempenhar uma missão importantíssima. Então Moisés conversava, ouvia a voz dele, voz direta. Um outro fenômeno de voz direta, quando Jesus é batizado por João Batista. Todo mundo que estava presente ao episódio ouviu uma voz proveniente dos céus, né? Eis o meu filho bem-amado, e nele me comprazo. Mais ou menos assim, né? Fenômeno de voz direta. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ou nos Domínios da Mediunidade, existe a descrição de como que o desencarnado produz o fenômeno de voz direta. Está acontecendo uma reunião de ectoplasmia, tem um médium ali liberando ectoplasma para acontecer a materialização de um espírito, e lá pelas tantas o pessoal da assistência estava tão desconcentrado que estava atrapalhando o processo. E um dos espíritos responsáveis pelo processo pede para Alexandre, que estava acompanhando André Luiz, conversa com o povo lá. Pede para eles, né, fazerem música, deixar de concentrar, que a concentração deles está só atrapalhando aqui. Cada um estava pedindo uma coisa. O que o Alexandre faz? Pega uma pitada de ectoplasma e, profundamente concentrado, começa a moldar aquele ectoplasma para uma perfeita garganta ectoplasmática. Com cordas vocais e tudo. Tanto que quando ele mexia nas cordas vocais, sons se fizeram audíveis. As pessoas começaram a ouvir os sons. E aí ele pega aquela garganta ectoplasmática, moldada, né? Coloca assim na frente da sua própria boca e começa a falar. Instantaneamente, todos os encarnados presentes no ambiente ouvem a voz dele. Fenômeno de voz direta. Incrível, não? Para isso acontecer, obviamente, há necessidade do ectoplasma estar ali presente para que a voz se faça audível para todos. No início da transcomunicação instrumental, lá pelos anos 1950, em que os espíritos começaram a se comunicar através de gravadores das antigas fitas cassete, que até pouco tempo atrás existia. Hoje em dia você vai mostrar isso para um jovem de hoje, ninguém sabe o que é, né? Eu gravei muita música em fita cassete, mas hoje ninguém sabe nem o que é. O Frederick Jürgenson, ele estava gravando sons de pássaros nos bosques,
né? Voltou para casa, quando ele rebobinou a fita e começou a ouvir, algumas vozes humanas se fizeram presentes ali. Foi ali que tudo começou, no que diz respeito à transcomunicação instrumental, usando equipamentos eletrônicos, porque na época de Kardec já existia a transcomunicação instrumental, só que o objeto era a mesa. Para que um espírito possa impressionar a fita magnética, tem que ter ectoplasma. Para que um espírito possa aparecer na tela de um computador, tem que ter um ectoplasma. Porque é mediunidade de efeitos físicos. Ok? Com isso a gente acaba o capítulo 12. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. De todos esses fenômenos de efeitos físicos, ou psicologia, Sematologia. o médium precisa ter uma quantidade maior de ectoplasma para fazer um fenômeno da mesa em relação ao espírito fala direto, ou não? Isso não faz diferença a quantidade. Por exemplo, é mais difícil para o espírito fala direto você sentir mais ectoplasma. E uma mesa menos, não sei. Entendi. A quantidade, porque teoricamente a mesa é mais maçuda, né? Ela é maior, exigiria uma quantidade maior de fluido. Depende muito do tipo de ectoplasma. Em algumas situações, vários médiuns de ectoplasmia eram necessários a fim de que o fenômeno das mesas girantes pudesse acontecer, né? Em outros, um médium só já fornecia ectoplasma o suficiente para aquilo poder acontecer. Mas, na teoria, o fenômeno da voz direta, por exemplo, necessitaria de uma quantidade menor de ectoplasma. Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade, é descrito, ele pegou uma pitadinha, né? A pitadinha é coisa assim, como se você estivesse molhando os teus dedos em gesso, né? E através daquilo ali, com a sua força mental, ele moldou aquilo ali. Agora, na mesa, necessitaria uma quantidade maior de ectoplasma, é isso sim. Algo mais, pessoal? Ó, semana que vem, a gente encerrou hoje a mediunidade de efeitos físicos. A partir da semana que vem, vamos falar da mediunidade de efeitos inteligentes. Vamos falar de psicografia, tá? Inclusive da psicografia ao longo da história, da psicografia nas páginas dos livros sagrados, nas páginas da Bíblia também tem muito fenômeno de psicografia, né? E nos dias de hoje, como que se processa essa mediunidade das mais utilizadas por aí. Certinho, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos? Porque é isso que a gente está fazendo agora. Vai servir para o nosso pessoal de casa, que está nos assistindo aí através do Facebook. A gente pede aquele necessário estado de recolhimento e concentração. Pedimos que imaginem a sua casa sendo tomada por energias positivas. Talvez no seu dia de hoje a situação não esteja muito agradável. Às vezes trazemos para o nosso lar irritação, desespero, raiva. E tudo isso, obviamente, atrai influências nocivas, influências ruins, que se aproveitam do baixo nível vibratório para nos influenciar e para conseguir nos fazer o mal. Mas agora, façamos o movimento contrário. Imaginemos o nosso lar tocado de energias positivas. Energias que automaticamente vão dissolvendo aqueles miasmas deletérios que nós mesmos acumulamos. Imagina a sua casa sofrendo uma verdadeira limpeza energética. A sua casa sofrendo uma verdadeira lavagem de ordem espiritual. Que os seus familiares sejam banhados com essa energia positiva. Imagine aí os seus familiares, cada cômodo da casa sendo iluminado
sendo abençoado pelas energias provenientes do mais alto. Que essa noite você possa dormir bem, você possa sair do corpo e ser conduzido a bons locais, locais de trabalho, locais de aprendizado, locais de auxílio, que realmente renda o momento em que o seu corpo esteja descansando, mas que você, espírito imortal, esteja em boas atividades espirituais. Que assim seja.